Estamos ao vivo com o ROG na BGS. Eu sou o Diego Kerber e esse vídeo agora que vocês vão assistir, nós vamos tentar uma missão muito difícil. Quem já tentou comprar um teclado, um mouse, já tentou definir um periférico, já viu que às vezes não é fácil fazer essa escolha. E para conseguir tentar dar uma ajuda para vocês e explicar alguns dos conceitos, eu chamei reforços. E é por isso que eu estou acompanhado de Wellington Diesel, ou a galera realmente conhece na internet por aí, ouvi dizer, como o Eto. Weto, muito obrigado por participar novamente aí de uma transmissão, de um vídeo aqui comigo aqui na BGS. E o objetivo desse vídeo aqui é tentar explicar. Tem muita especificação. Quando você vai dar uma olhada, você está escolhendo um mouse, tem várias coisas, várias delas têm uma pegada bastante técnica. Então, siglas em inglês, números que o cara não sabe exatamente se maior ou melhor, se ele tem que pegar o máximo de dígitos. Então, queria uma ajuda sua para tentar explicar o que é cada uma dessas configurações e como é que eu escolho um periférico. Você está bem por dentro disso, né? Sim. Não é tão difícil quanto o manual faz parecer, mas não é tão simples quanto muita gente pensa. Nem ao céu, nem ao inferno. Isso, né? Isso. Tem que tomar muito cuidado, porque há muitas coisas que são marketing, tem outras coisas que são mais importantes do que o que está no marketing. Tem muita marca que se foca só nas luzinhas, só no número e tal. A estética acaba sendo a primeira coisa que aparece para o consumidor, né? Mas tem coisas que tem que se preocupar. O que vamos discutir primeiro? Vamos começar. Qual que você acha que é o periférico mais difícil de escolher? Fone. Fone é difícil? Fone de ouvido é o mais difícil de escolher porque as especificações técnicas quase não dizem nada. Nossa. A única coisa que tu pode saber é a questão da impedância, da acessibilidade, que vai te dizer, se o fone vai ser difícil ou fácil de pegar volume. E o volume, mesmo assim, vai depender da potência do aparelho que tu conecta. Sim. Se tu conectar, dependendo do celular, vai mudar. Um celular fica bom, outro celular fica ruim. Se tu conectar numa placa-mãe de entrada, pode o som ficar baixo. Se conectar numa placa-mãe de topo de linha, pode o som ficar bom. Numa placa externa, tem muita coisa. Sim, mas eu imagino qual que é a primeira coisa? É o formato, acredito. Se você vai querer um headset, se você vai querer um intra-auricular. Então, por onde eu começo escolhendo meu fone? A primeira coisa que tu deve fazer é realmente olhar essa questão do formato. E sobre a qualidade, infelizmente, tu não pode olhar para os números, as especificações técnicas, e tu tem que procurar reviews, procurar opiniões de pessoas que já testaram muitos. Sim. Porque tu não pode escolher headset por especificações. Não importa se é 7.1, se é outras coisas. Tu tem que se procurar opiniões de pessoas que já testaram muitos. Sim. E tentar procurar o que é melhor no mercado a partir disso. Entendi. Por exemplo, esse aqui que eu estou segurando, o modelo da TUF, esse aqui já é um headset daqueles um pouco maiores. Provavelmente o cara, quando ele vai... Não façam isso. Sempre abram primeiro antes de colocar, senão o risco é você acabar quebrando aqui o negócio. Primeiro abram um headset. Eu fiz um passo e eu errei já. Eu fiz um passo. Isso. Abre primeiro e coloca depois. Isso. E aí depois encaixa aqui. Isso, já é bom fazer assim. Porque senão você acaba forçando ali a parte e o Diego colocou um lado mais aberto que o outro, vai dar um efeito de um lado com mais alto que o outro, com mais força. Exatamente. E aí, que tipo de formatos eu tenho que procurar? Esse aqui é o headset clássico? Depende onde é que tu vai usar, qual que é o teu uso. Tipo, se tu vai usar muito uso móvel, tu pode querer aqueles que só tampe a orelha, que dobrem e fica pequenininho. Se tu vai usar mais... Tipo, em casa, que é algo mais confortável, tu pode usar um over-ear, tipo esse daqui. Dependendo da pessoa, é importante que ele dobre ou não, mas isso aqui é um ponto fraco, se tu não tomar muito cuidado. Porque, já deu um crack aqui. Cria uma articulação nova, sim, né? É mais risco. É um ponto é um ponto que pode dar falha se tu não cuidar, se tu forçar aqui sem querer alguma coisa. Então, se você for desastrado, dê preferência para aqueles que é rígido aqui. Isso, que não dobra, que não tem essa voltinha. Mas pode ser que tu precisa levar na mochila, que precisa algo móvel. Nesse modelinho aqui, às vezes esse giro acaba facilitando para você fazer isso aqui. Isso, fazer isso, levar na mochila e tal. Mas bem mais confortável do que ele assim. Isso também. Mas fone de ouvido é algo que não pode ficar cuidando a partir das especificações técnicas, tu não pode dar atenção se é 7.1 ou alguma outra coisa. A maioria dos fones do mercado, inclusive, são estéreo e efeito 7.1 tu consegue
Tu consegue simular por programas como Resolve, tem o Dolby para o Windows, Dolby Atmos, e tem várias outras coisas que fazem a simulação de 7 pontos. Sim. Precisar. Mas é algo que tu não precisa. Esse detalhe dos canais é alguma coisa que às vezes está no marketing, mas não está descrito. Nós estamos falando aí de mais canais de áudio, você criar aquela sensação de áudio vindo de diferentes direções para ter aquela sensação imersiva. Mas isso tu consegue simular pelo próprio Windows por software. Sim, exato. Então quando você vê um fone 7.1 indicando que ele tem alguma tecnologia 7.1, ele está tentando criar a sensação de que quando você está usando ele não tem só o esquerdo ou o direito, que é o que normalmente a gente tem no estéreo, você tem aquela sensação um pouco atrás, um pouco à frente, né? Você só tem uma que isso tu consegue imersiva. simular em qualquer fone estéreo. Então, tanto faz se é um fone de 1,99 ou se é um fone de 1.200. Vai depender também do grau de eficiência que cada um vai conseguir, é um efeito difícil de ser criado. Claro. Nós temos também aqueles fones 7.1 que eles chamam dos reais, mas a gente já está falando... E não são bons. Essa cara que o Eto fez é uma que eu costumo fazer também. Porque que ele traz? Ele traz mais drives para tentar ter uma diferença. Mais pesado e não... ele tenta criar uma diferença de espaço entre os drives que fazem o som no seu ouvido para tentar realmente, fisicamente, ter um deslocamento entre os canais. Mas não é tão bom assim quanto faz parecer. Não, isso tem o problema de que você já tem um peso do fone, por você ter drives em cada lado, aí você vai multiplicando o número de drives em cada lado, o resultado é um fone que pode ser difícil de ser usado, pesado a longo prazo. Sim, mas os melhores fones no mercado são realmente estéreos e tem os melhores preços também. Eu não sei quais que são as ofertas da ROG nessa parte, mas eu tô tentando ver. A BGS está com muitos lançamentos de várias marcas. Sim. E nós vamos acompanhar todos, vamos mostrar todos os que puder. Isso é bacana, porque você tem... Uma das coisas que eu gosto da BGS é isso, você vai caminhando pela feira, todas as marcas vão e colocam no stand os seus periféricos, os seus produtos, e é a chance de você vir. Então, se você ficou curioso por esse aqui que eu estou segurando da TUF, e você quer conhecer a qualidade de áudio, afinal de contas não basta ficar lendo a tabela de especificações, como a gente está falando aqui, é aqui que você vai ver como é que é o grave, como é que é a definição, como é que... Falando nisso, um conceito que é interessante, se fala muito nas reviews, essa coisa como... médios, graves, aquela coisa do campo que você tem. Palco sonoro. O que muda de um para o outro? O que é cada um desses conceitos? Olha, é difícil explicar em palavras. É algo que tu tem que praticamente sentir. Tu tem que saber como é que é cada um deles. Tu tem que testar muito para poder dizer e explicar. Exato. Algo que tu sente, não algo que tu consegue explicar para alguém que nunca sentiu. Sim. Então, por isso que acaba sendo muito importante a experiência de, se você puder... Melhor é poder ter contato. Por isso que eu falo que é melhor ter contato, pesquisar com pessoas que já usaram, porque especificações técnicas em headsets não adianta. Não exatamente definem as coisas. Mas em outros periféricos define. Outros periféricos já é mais fácil de definir pelas especificações. Uma coisa que eu vejo muito em fones, especialmente esses aqui over the ear, é a questão de ser aberto, de ser fechado e a mudança da interação que você tem. O que eu devo procurar se eu estou querendo jogar? É um aberto? É um fechado? Como é que vai interagindo no seu gameplay? Muda isso. Depende do que tu joga, depende de onde tu joga. Por exemplo, tu pode jogar em um ambiente muito barulhento, alguma coisa, BGS aqui, não adianta tu ter um fone aberto ou semi-aberto, porque tu não vai escutar quase nada. Ele literalmente, o aberto, o conceito é que entra e sai. Entra e sai tudo. O conceito do fone aberto é a propagação natural do som. E essa propagação natural do som acaba criando um som mais natural, um som que tenta simular mais como som na verdade, e que não fique rebatendo nas paredes internas, na acústica interna do fone, para criar uma sensação mais realista de localização dos sons. Então acaba sendo ele é aberto, então ao mesmo tempo que o som se propaga de forma mais realista, os sons externos também vão entrar. Isso. Então se você estiver num ambiente barulhento, um fone aberto vai acabar pegando todo o áudio que está em torno de você. E isso principalmente a galera que joga em notebook gamer em alta performance, muitos deles aceleram a fan bastante por causa disso. É meio chato você ficar ouvindo aquele sonzinho de chuva que ele vai ficar fazendo. Só que por isso que a maioria dos headsets são fechados. A maioria dos headsets no mercado são fechados. Esse aqui, inclusive, é fechado. E a vantagem do fechado, além do isolamento, é a questão dos graves. Fones fechados, em regra, normalmente acabam tendo mais graves do que fones abertos com o mesmo alto-falante estilo. Exato. Só que existem exceções. Então você acaba, um cara fechado ou você quer se ficar isolado, deve ser muito bom para experiências imersivas, você está jogando um jogo de campanha que você quer ficar imersivo na história, não jogue jogos de terror com isso aqui, definitivamente, mas se a tua preocupação é essa sensação de profundidade, por exemplo, um jogo de tiro, é bem relevante você saber de que direção veio o tiro, vale mais a pena um fechado ou um aberto?
vale mais a pena um aberto, um semi-aberto, sinceramente. Só que tu não acha fones abertos ou semi-abertos com preços muito abaixo de R$1.000. São fones normalmente caros, então? Não. Tu consegue headphones, consegue fones de ouvido, sim, sem ter microfone, sendo semi-abertos ou abertos por menos de R$1.000. Mas daí tu tem que comprar um microfone separado, usar um assim. Entendi. Então já headset, esse conjunto de fones e microfones. Isso. Do tipo semi-aberto ou aberto, e é mais difícil. Um problema é que o público gamer não sabe muito o que procura. Muitas vezes tu pode entregar um fone com uma acústica aberta para um gamer e ele não gostar porque não tem muito grave e não gostar porque está vazando. Ele não saber as vantagens do fone aberto ou semi-aberto e acabar reclamando dele sem saber que é melhor para FPS e tal. A característica específica que ele está buscando. Então, muitas empresas já projetam o headset para o público gamer, sabendo que ele não sabe o que ele quer. E por isso que existe tão pouco headset aberto, semi-aberto. Porque o público gamer pode ver, isso aqui é uma desvantagem, quando não é. Entendi. Mas também não é uma coisa determinante. Você consegue ter uma sensação de profundidade em alguns headsets mais fechados? Consegue. E é uma questão de acústica, é uma questão de projeto de acústica. Existem fones fechados que conseguem ter uma acústica boa, uma acústica tão boa quanto um semi-aberto ou como alguns abertos. Isso é questão da marca simplesmente saber como projetar um fone de ouvido. Entendi. E aí a questão de outros acessórios, alguns deles têm a questão de regulagem de volume, você já recomendou num artigo que a gente publicou lá, evitar usar muito. O problema é o seguinte, é melhor que nem exista, por causa que isso é um potenciômetro com o tempo tu começa, com o tempo exagero de ficar aumentando e levantando, tu começa um lado mais alto que o outro. Entendi. Então o ideal é usar a configuração do próprio Windows para fazer esse ajuste. E teclas de atalho, muitos teclados têm teclas de atalho já para isso. Sim, e eu já postei um artigo no Adrenaline lá de um programa chamado Audio Switch, que tu aperta, configura uma configuração para Alt, cima e baixo para trocar o volume. E eu coloquei uma configuração também para as setas para o lado, esquerdo e direito, configurar até a acessibilidade do microfone, o que é muito interessante. E agora, por enquanto a gente estava falando só de formatos, então você já começou a definir que tipo de coisa você vai estar procurando. Agora, outra dúvida que surge é fios e se livrar deles. Quando a gente vai para o mundo wireless, que tipo de consequências a gente tem que estar pronto? Assim, quando tu vai para o mundo wireless, tu tem que saber. O Bluetooth é incapaz de ter microfone e áudio de alta qualidade ao mesmo tempo. O Bluetooth. Nenhuma tecnologia atual. Isso, o Bluetooth não é capaz de ter isso. Tanto que na review do Cloud Mix eu falei logo no início, ele é um headset com fio e um headphone via Bluetooth. O Bluetooth não consegue, ele não tem canal, não tem banda o suficiente para ter o microfone e o áudio ao mesmo tempo. Por enquanto, talvez o Bluetooth, o 5.0 agora, uma nova versão, um novo protocolo, consiga, mas por enquanto não dá para ter isso. Então, o cara que está pensando em fazer, que é um fone sem fio, quer dizer, um headset sem fio, ele não pode procurar Bluetooth. Exato, porque se ele quer essa praticidade do Bluetooth, conectar em vários dispositivos e tudo mais. A menos que ele não use o microfone. Exato. Aí ele pode pegar. Exato. Só que o seguinte, daí tu tem que ir atrás do wireless, do 2.4 GHz. E o 2.4 GHz, ele tem menos atraso que o Bluetooth, só que ele não tem aquela compatibilidade. Tu não consegue conectar no celular e tal. Mas tem alguns fones wireless que conseguem ter os dois ao mesmo tempo. Consegue ter o Bluetooth e o 2.4. Só que, cara, é R$1.500, R$2.000. As questões que entram, então. Bluetooth, ele tem essa questão de limitação de qualidade, se você quiser usar microfone e fone ao mesmo tempo. Isso. Você tem a questão da latência. Tem um atraso, o Bluetooth causa um atraso. Só que o Bluetooth tem vários protocolos. Tem o protocolo mais comum, que eu esqueci o nome agora, e tem o... Não é aquele BTS? Oi? Não é o BTS? APTX. O APTX, que é o sem atraso. E tu tem que ver o seguinte, tu tem que ter... O fone tem que ter o APTX e o teu celular tem que ter o APTX. Se um dos dois não tiver APTX, ele vai trabalhar no protocolo menos eficiente já. Isso, daí ele já usa o protocolo geral SB alguma coisa, eu já esqueci o nome. Daí usa esse protocolo e ele tem um atraso de 200 milissegundos, 300 milissegundos. Com o APTX ele tem 80 ou menos, dependendo do protocolo do APTX. Então, Bluetooth para jogos é complicado. Entendi. Daí tu tem que procurar o 2.4 GHz wireless. Entendi.
Então, é aquela coisa, jogos. você vai optar pelo Bluetooth só se você faz muita questão dessa praticidade. Você vai ligar no celular, você vai ligar em outros dispositivos, mas você tem que estar ciente que você vai ter que abrir mão de algumas coisas em termos de qualidade, de velocidade. O Wi-Fi, em compensação, essa radiofrequência, você normalmente tem um dongle receptor, não é todo sempre dispositivo que vai funcionar. Isso. É sempre receptorzinho, só que a vantagem é que ele é mais resistente a interferências do que o wireless. Ele tem... ele consegue ter um microfone ao mesmo tempo e ele consegue ter compatibilidade com o PlayStation 4, algo que o Bluetooth não tem. O PlayStation 4 tem Bluetooth, só que ele não aceita fones pelo Bluetooth. Ele só aceita pelo cabo ou pelo donglezinho USB, então você consegue conectar no PlayStation 4. A Nintendo também tem algumas coisinhas assim também com Bluetooth. Alguns fones que eu tentei conectar não consegui fazer funcionar, então... As plataformas, você tem que ver se a plataforma vai ser compatível. Isso. Né? Tem algumas limitações nesse campo. Sim. A única coisa que tu tem que se prestar atenção no Bluetooth, quer dizer, no wireless, é que sempre a qualidade do microfone vai ser um pouco pior do que o cabo. Sempre, porque tem que compactar o áudio e tal, daí tu fica com uma claridade um pouco pior do que via cabo. Mas já tem empresas com fones wireless bem interessantes, inclusive tem aqui na BGS muita coisa interessante, e o preço já está se tornando cada vez mais acessível. Então já está se tornando uma coisa legal os fones wireless para usar em consoles e computadores. Mas o Bluetooth não é a escolha, se tu quer jogar. Sim, esse é o seu foco, porque aí a gente já começa a falar uma coisa que é caríssima para os jogadores, que é a tal da latência. Toda a indústria de games tem horror à latência. O 2.4 GHz não tem esse problema de latência. Mirar na radiofrequência, não, no caso do Bluetooth. E uma outra coisa que acaba acontecendo e o cara tem que levar em consideração quando está pensando no sem fio você acaba se livrando da questão do cabo, que é uma coisa chata, às vezes, dependendo de como é o seu setup, pode ser uma coisa, ou você só tem horror a cabos, e cabos são feios, deixa o nosso setup feioso. Mas, em termos de conforto, nós temos o problema da bateria, né? Normalmente nós temos um aumento de peso quando você tem um headset sem fio, porque ele precisa ter uma bateria interna. Não tanto. Eu já testei vários headsets sem fios e não me incomodaram tanto assim. Só o Logitech G933, só que ele tem um problema de design. A Logitech já resolveu isso, mas tem várias marcas trabalhando com isso, com wireless, e a questão de peso e autonomia não tá tão ruim, cara, porque... Já tá um balanço melhor, não aumenta tanto peso, mas aguenta bastante tempo. Isso, e normalmente quando tu para de jogar, tu coloca... Deixa carregando. Tá carregando. Então é algo que eu não encaro tanto quanto o problema. Se você... O peso e a bateria já não é um problema mais tão grande em headsets. Entendi, então não é uma coisa que, como você vai provavelmente deixar ele carregando a cada vez que você para a sua sessão de gameplays, eles vão ter uma autonomia suficiente para encarar até o final dessa sessão e daí você deixa carregando. A maioria tem entre 12 a 18 horas de autonomia e isso é já mais que o suficiente. Já vai dar conta. Isso. Bom, Eto, muito obrigado por essa ajuda aqui com headsets. Esse vai ser só o nosso primeiro tutorial, porque nós temos mais periféricos. A gente sobreviveu a fones. Eu já pus o primeiro errado, aparentemente. O primeiro movimento eu já quase quebrei um aparelho aqui. Desculpa, Asus, qualquer coisa, desculpa, ROG, não era a intenção. Mas, então, fica de olho aqui na nossa transmissão. Ainda vamos trazer mais vezes o Eto para a gente conversar sobre outros periféricos. Nós ainda vamos ter que resolver o mouse para o nosso gamer, nós vamos ter que resolver o teclado para o nosso gamer. Então, nós vamos ter uma discussão sobre esses outros elementos. Lembrando então que é só ficar de olho aí na nossa programação, ver a transmissão, tá rolando no Adrena, tá rolando aí no canal da Asus, tá rolando no canal Asus ROG, qualquer um deles, acompanha aí que vocês vão ficar sabendo quando a nossa próxima conversa vir aí, quem sabe a gente consegue resolver a dúvida de alguém que está muito confuso sobre qual é o seu próximo periférico que ele quer escolher. E cá entre nós, não é exatamente uma decisão fácil hoje em dia, né? Tem muitas opções no mercado, tem muitas especificações para ver, né? Não é uma decisão fácil, mas o mercado está muito melhor do que estava anos atrás. Tem muita escolha boa de teclado, mouse, headset. Há uma diferença, a diferença entre headphones profissionais e headsets está cada vez menor. Teclados, tem cada vez teclados melhores, mouses melhores. Tem marcas novas entrando com coisa muito interessante. Não tem ano melhor para periféricos que 2019 e a BGS está impressionante nessa parte de periféricos mesmo. Isso aí, galera, não percam aí, se puderem vir aqui para dar uma olhada nos periféricos, dá uma olhada na gente, vem dar oi, a gente está aqui no stand da ROG na BGS, e lembrando que esse é o ROG na BGS, esse é o maior stream da Brasil Game Shows. Galera, tchau!